Vamos começar a nossa aula de projeto arquitetônico. Esse é um projeto arquitetônico de uma casa de 68 metros quadrados, projeto básico, né? Planta baixa, corte transversal, sentido AA, então você delimita essa linha aqui, que é onde vai estar passando o corte BB, ele está passando nesse sentido aqui, passando pela cozinha, pelo banheiro e pelo quarto número 1. O corte AA passando pela banheiro, circulação e sala de estar. Uma elevação, uma planta de cobertura, uma planta de implantação, que só mostra como a construção está disposta no terreno, e a planta de situação, que mostra as ruas próximas do terreno, propriamente dito. Então lá, o que é uma planta baixa? A planta baixa é a representação gráfica de uma construção, como se a gente estivesse passando um corte, se a gente estivesse dividindo a casa a 1,5 metro de altura do chão. Vou pegar esse outro desenho aqui que fica mais fácil de entender. Deixa eu retirar o de baixo. Então a planta baixa é isso daqui. A representação da planta baixa é essa. É como se eu tivesse a minha construção, essa altura aqui 1,5 metro, se eu pudesse fatiar a minha construção e tirar a parte de cima e olhar de cima para baixo. Então aqui eu tenho um cômodo, né? Cortei aqui a janela, cortei a porta, cortei aqui o portão da garagem, cortei aqui a lavanderia, mostrando a janela, os vãos de porta, escada. Então a planta baixa é representada dessa maneira, como se a gente tivesse seccionado a construção, feito um corte nela, né? A 1,5 metro de altura, então essa altura aqui é 1,5 metro. E você retira a parte de cima e mostra olhando de cima para baixo. Então vamos pegar aqui uma outra representando daí exatamente como é que é a planta baixa. Aqui é um detalhe da planta baixa, né? Aqui eu peguei as paredes, né? Aqui esse tracejado aqui é o beiral. Beiral quer dizer o telhado, né? A projeção do telhado. Detalhamento de janela, as distâncias, cômodo, né? O que é cada cômodo, a área de cada cômodo. Aqui indicação de marcação de corte, os cômodos, né? Aqui hall, sala de estar, as cotas de nível, né? Aqui a parte externa com 0,10, 0,15 e 0,18, mostrando que a parte interna está mais alta que a externa. Reparem que as paredes elas têm uma espessura um pouco mais grossa, então as linhas que são feitas, as paredes são mais grossas, um pouco mais grossas que a janela, que as cotas, que a demonstração de metais sanitários, né? Vaso sanitário, lavatório, tem indicação de portes também, né? Aqui ó, EM01, EM06, EM09, que é janela, né? Aqui também tem uma nomenclatura de janela, né? 2 por 1,20 por 90. O 2 seria essa medida, 1,20 a altura da janela e 90 o peitoril da janela. Aqui uma nomenclatura de porta, 90 por 2,10, 90 de largura e 2,10 de altura. Tá? A especificação de espessuras de linhas, né? São algumas linhas mais grossas, as linhas médias e as linhas finas. Temos as linhas tracejadas que mostram as projeções. Então isso aqui é uma representação de uma planta baixa, que seria a planta baixa dessa representação aqui, desse desenho isométrico que foi retirado para a gente representar a planta baixa, para vocês terem uma ideia melhor de como que é a representação da planta baixa. Os cortes, a gente vai ver, deixa eu voltar naquela primeira folha. Os cortes o que seriam? É uma representação vertical. Se a planta baixa eu mostro a horizontal, mostro os tamanhos de cômodo, os cortes eu vou mostrar as alturas. Então repare o seguinte, eu tenho sempre as alturas indicando aqui, ó. Cada cômodo tem uma indicação de alturas, de cotas, né? Esse corte aqui, o BB, ele está passando por aqui, vem aqui e vem aqui. Por quê? Porque o importante dos cortes é mostrar as áreas frias. As áreas frias é o quê? Cozinha e banheiro.
Então eu passei aqui pela cozinha e aproveitei e passei pelo banheiro também. O que eu estou demonstrando aqui nesse corte? A janela, né? O que acontece? O corte, como se eu tivesse fatiado nessa linha e estou olhando a parte de cá, estou olhando no sentido do corte. Então essa região aqui não me interessa, estou olhando essa parte aqui. Se eu olhar nesse sentido aqui, no corte aqui, eu vou estar inicialmente passando pelo quarto, depois pelo banheiro. O banheiro eu vou estar mostrando essa janela, o chuveiro, o lavatório e o vaso sanitário. E na cozinha só vou estar mostrando aqui a representação dessa janela, né, que está sendo cortada, e a representação da porta aqui em vista. E aqui o balcão da pia, que está demonstrado aqui. No outro corte, ele está passando nesse sentido e olhando para cá, né, para baixo. Estou olhando aqui o chuveiro, o vaso sanitário e o lavatório. Depois eu passo o meu corte pelo vão da porta. Reparem que aqui tem uma linha fina. Por que essa linha fina? Porque eu não estou cortando isso daqui é uma projeção. Essas linhas aqui eu estou vendo elas estão aqui. Então são linhas em projeção, linhas finas. O que eu estou cortando no meu corte, essas paredes aqui, são linhas grossas. Aqui também eu estou passando por um outro vão de porta, então não tenho a linha grossa, a linha fina. Aqui eu estou mostrando a janela, essa janela está nessa posição e essa porta nessa posição. Eu tenho a indicação das portas, né? P1, P2, P1 também, porque são portas externas, e a P2 são portas internas, e essa aqui que é uma P3. Essa nomenclatura está demonstrada aqui nesse quadro de esquadrias. Ó, P1, 80 por 2,10, porta de abrir, quantidade 2, então são essa e essa daqui, são duas portas de P1. P2, 80 por 2,10, porta de abrir interna, né? São duas também, dos 2 quartos. E a porta 3 de 70 por 2,10, porta de abrir uma só, que está no banheiro. Janela, 1,50 por 1, janela de correr. Peitoril 1,10, são duas, são a da sala de estar e a da cozinha. J2, 2 por 1,10, janela veneziana. As janelas dos quartos, 2 por 1,10. E aqui a J3, que é a janela do banheiro, 80 por 60, que é essa janelinha aqui, tipo o máximo ar. O peitoril dela é 1,60 e tem a quantidade de uma janela só. Então vamos ver, vamos olhar um detalhe para a gente especificar como é que é o corte. Mostrando também uma projeção, um desenho isométrico, né? Para a gente mostrar como é que é feito esse corte. Então é como se eu tivesse a minha construção, ela inteira, eu conseguisse fatiar ela e tirar a parte que não me interessa. Então nesse caso aqui, eu estou olhando essa parte interna aqui. Tenho esse cômodo, aqui é um banheiro, pelo jeito, porque tem um azulejo, né? Aqui um outro banheiro, aqui é uma sala de jantar, aqui é um dormitório, e aqui é uma garagem. Então essa parte aqui não me interessa, o que eu vou desenhar isso daqui é a parte de cá. Então vou mostrar como é que ficaria esse desenho dessa minha planta abaixo, desse meu corte, desculpe. A sala de jantar, eu estou mostrando aqui o detalhe da fundação, né? Esse pouquinho mais cinza aqui seria o terreno, nível 0. A casa está a 10 centímetros mais alta que o nível do terreno externo. Tenho a garagem, né? Os 2 dormitórios na parte superior e os 2 banheiros aqui. Aqui uma região que mostra um volume de caixa d'água, né? E o telhado. Então se a gente voltar naquele desenho anterior, ó, aqui está demonstrando o madeiramento. E aqui um pouco de telha em vista. Se a gente voltar naquele desenho, ó, aqui os detalhes de madeiramento e as telhas em vista. E aquele volume de reservatório de caixa d'água aqui, né? Como eu falei para vocês, os 2 dormitórios, a sala de jantar e a garagem. Sala de jantar, desculpa, e a garagem aqui. Tem a porta aqui, né? A porta dos 2 banheiros, janela na sala de estar e
duas portas do balcão que dá para essa sacada que está sendo mostrada aqui. Exatamente isso que a gente está vendo. As duas portas do balcão, a janela da sala de estar, a porta da garagem, as portas do banheiro. O que é importante no corte? Aqui é um corte de uma edificação de 2 andares. Estou mostrando aqui o volume da caixa d'água, o tipo do telhado, né? Aqui eu estou cortando regiões de alvenaria e estrutura, então ela, além de ser achurada, né, aqui ele está um cinza mais claro, um cinza claro, as linhas são grossas. Aonde eu estou vendo em projeção são linhas finas, por exemplo, telhado, as janelas e portas, os azulejos também, a denominação de cômodos, né, também pode ser uma linha mais fina. Eu estou mostrando os níveis, né, nível 00, nível 10, nível 280. Quer dizer, a partir desse 00 eu estou nessa laje aqui, nessa parte superior, no pavimento superior, eu estou a 2,80 em função desse 0. Mostro detalhes de fundação, né? As vigas baldrame, as vigas do pavimento, laje, as lajes, né? E as alvenarias, vamos dizer, aqui é uma parede, né? Aqui é uma parede, parede aqui também, parede, parede, parede aqui em cima, aqui, 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 todos com linha grossa. E a altura dos cômodos, vamos dizer aqui 2,60, a espessura da minha laje é 15, 2,60 aqui. Aqui eu poderia ter até a espessura da laje aqui superior, a altura desse telhado e a altura desse volume de caixa d'água. Uma outra coisa aqui não está cotado, né, mas o ideal é você cotar as medidas dos vãos. Então aqui, por exemplo, dessa porta aqui, da janela, dessa outra porta, das portas internas. Aqui tem um detalhe interessante, que está mostrando um rebaixamento de forro. Então eu tenho aqui 2,40 livre, e aqui um forro de gesso, provavelmente, né? Não está especificado, mas deve ser um forro de gesso, a 20 centímetros da laje. Para que isso? Para esconder a tubulação de água fria, né? No caso aqui em cima, e aqui é de esgoto, porque é um banheiro em cima do outro. Um outro desenho que a gente tem em projeto arquitetônico seria a elevação. A elevação é a fachada, que comumente a gente chama, né? Então vamos lá, olhar aqui a fachada dessa construção. Aqui eu tenho o portão da garagem, a porta de entrada, a janela, aqui a parede superior e aquele volume da caixa d'água. Tá? Um outro detalhe, repare o seguinte, né, na elevação, na fachada, a gente não coloca dimensões, não é necessário, é só, vamos dizer, a estética da construção. Então a gente não precisa colocar cotas. Tá? Planta de situação, é o que a gente vai ver agora. A planta de situação tem algumas características. Por exemplo, aqui ó, a gente tem o terreno, né, a dimensão do terreno, que é 11 por 33. A disposição de numeração pode ser colocada também, né? Aqui o 624, numeração da rua, né? 636, que é o lote onde a gente vai fazer a residência. 648, o lote do lado. Isso facilita na hora de uma fiscalização da prefeitura ou algum órgão similar, ir nessa construção e verificar se o projeto está sendo executado. Você tem obrigatoriamente que colocar o terreno dentro da quadra. Então você mostra as ruas lindeiras da quadra, né? No caso aqui, Rua 7 de Setembro, Rua Belo Horizonte, Rua Ceará e Rua Portugal. Uma outra coisa, identificação do norte. A gente tem que colocar a identificação do norte para disposição do terreno também. Aqui indicação da dimensão da esquina até o início do lote, também dessa esquina até o final do lote. Reparem que o que é interessante tem uma linha mais grossa, que seria o terreno em si, que ele está achurado aqui. As outras linhas são linhas finas. Tá? E uma outra coisa que ficou faltando agora, né? A planta de cobertura. Ou localização também, né? Implantação, depende do... Aqui está mostrando o telhado, né? Aqui a cumieira, a parte mais alta do telhado.
E aqui tem uma indicação de flechas dizendo para que lado que o terreno cai. Então o terreno é dividido nesse meio e ele cai uma água nesse sentido e uma outra água para frente aqui da construção. Aqui ele mostra, nessa planta de localização, o terreno, né? O rebaixo do meio-fio, onde vai ser a garagem, né? Então vai ser rebaixado essa região, aqui tem uma árvore. Mostra toda a amarração da construção no terreno. No caso, o meu terreno tem 12 por 16,20, né? E ele está a uma distância, a construção está a uma distância de 2,54 do muro. Aqui também, né, 2,48. Então você amarra a construção em função do terreno. Esse na planta de implantação, localização. E aqui eles já aproveitaram e fizeram uma planta de cobertura junto, né? Então essa seria a disposição mínima de um projeto de arquitetura, como eu coloquei na primeira folha inicial. Como está aqui agora. O que eu preciso de um projeto de arquitetura? Planta baixa, no mínimo, né? Uma planta baixa, 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Planta de cobertura, implantação, que naquele outro desenho eu tinha mostrado em separado, mas é mostrado junto e aqui está em separado. Uma elevação, que é o desenho da fachada da casa. Planta de situação, mostrando o terreno na quadra. E aqui tem um mapinha de esquadrias, que é um quadro de esquadrias mostrando o tipo da esquadria, quantidade, peitoril, dimensões, pode até colocar material, se é interno, se é externo, né? Aqui no corte uma coisa que eu não falei, ó, demonstração da posição do reservatório, da caixa d'água. No corte também a gente demonstra a inclinação das telhas, aqui no caso, telha romana, inclinação 35%. Que também está aqui na planta de cobertura. Então uma coisa casa com a outra, né? Aqui eu coloquei laje pré-moldada, piso cerâmico, né? Demonstrei aqui as cotas dos vãos, né? As cotas das portas, né? Das janelas, a altura do cômodo inteiro, né? Altura livre. Aqui eu mostrei a altura do telhado, espessura de laje. Aqui eu coloquei também alguns detalhes dessa disposição de eixos, né? Eixo 1, 2, 3 e 4, 4 e 5, né? Que estão aqui, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E no outro sentido, o A, o B e o C, como está aqui, né? O A, o B e o C. Então esse aqui seria um projeto básico de arquitetura. Tem alguns detalhes, assim, tipo selo. Algumas prefeituras têm um selo padrão que eles pedem, mas a parte de desenho seria isso, né? Seria composta com esses elementos dentro de uma folha de papel, tá? Tá ok? Então essa seria a aula inicial de detalhamento de projeto arquitetônico, tá ok? Obrigado.